Posse de Lula será no próximo domingo em Brasília. O presidente eleito continua essa semana discutindo a formação do ministério e deve indicar até quarta-feira mais 16 titulares de pastas, completando então os 37 ministérios do novo governo. Uma outra discussão, a segurança do presidente eleito na festa de posse vem gerando preocupação após um homem ser preso acusado de planejar explodir uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília. Para falar sobre esses assuntos, a gente conversa agora. Recebe aqui no Jornal da Manhã, senador pelo PL de Minas Gerais, Carlos Viana. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia a você, Tiago, Adriana. Bom dia. A todos os nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Um prazer. Obrigado. O prazer é nosso. Senador, perguntando primeiro sobre a formação do ministério do novo governo. O senhor acha a quantidade de ministérios muito grande? Como que se chega a um consenso para atender a muita gente que apoiou a eleição de Lula e para formar esse governo que toma posse no próximo domingo? Olha, Tiago, aqui nós temos dois discursos muito distintos. O discurso do presidente Bolsonaro, que fez um ministério técnico, que inclusive foi muito criticado porque, na época, não atendeu aos partidos, a chamada base de governo, e depois, para vencer essa dificuldade, entregou para os presidentes das casas chamadas RP9, como uma forma de equilibrar o relacionamento da base. E agora o PT, que ganhou as eleições, não há de se questionar mais qualquer assunto a esse respeito, monta um ministério bem do estilo político deles, de atender todos os setores do PT. O PT não é um partido, vamos dizer assim, homogêneo. Ele é composto de vários segmentos e, naturalmente, agora o governo tenta atender a todos eles. O que eu posso dizer numa primeira avaliação é de que nós temos os ministérios chaves, aqueles que vão manter todo o dinheiro, como o atual governo mantém, aqueles que são os mais importantes, Justiça, Ministério da Economia, vamos ter infraestrutura. Todos esses são ministérios que estão na mão de pessoas muito próximas ao presidente. O restante, que eu chamo de ministérios de papelão, ou seja, tem apenas o título, mas não tem recurso, vão ser entregues a vários setores da esquerda como forma de atender aqueles que apoiaram o partido, entre os artistas, intelectuais, né? É da natureza de quem ganhou essa eleição do Partido dos Trabalhadores, esse formato de ministérios. E, senador, nesse próximo domingo, 1º de janeiro, a gente deve acompanhar as festividades relacionadas à posse de Lula, o quanto essa data simbólica é importante e deve acontecer em segurança, principalmente tendo em vista a apreensão e prisão que aconteceram diante de uma tentativa de atentado à bomba. Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que as autoridades estão certas e cumprindo o papel delas em agir. Nós precisamos saber quem está por trás de verdade, se é uma pessoa só, se são mais, são grupos que estão dispostos a criar o caos em nosso país. Agora, nós precisamos ter um pouco de tranquilidade para saber quem são eles, né? Porque o fato, uma notícia de que a pessoa estaria lá no acampamento de bolsonaristas, não pode dizer em absoluto que ele seja parte desses bolsonaristas que estão na porta dos quartéis. Por mais que nós critiquemos aqui, ou quem não se aceite, a questão deles estarem lá na porta dos comandos militares, essas pessoas têm direito de estar ali. Elas não estão ali quebrando nada, elas não estão ali desrespeitando nenhuma lei. A legislação brasileira permite que o protesto pacífico possa ser feito em qualquer lugar, independentemente de ideologia ou de lado político. Agora, nós precisamos de respostas. Ele agiu sozinho? Qual era a intenção dele ao querer criar um caos como esse, explodir um caminhão de combustíveis próximo a um aeroporto, né? Ele está sozinho ou há mais pessoas? Não é hora de se fazer acusações a nenhum dos dois lados, a meu ver. O momento é de nós termos responsabilidade em agir com firmeza. Porque tanto da minha parte, que sou direita e nunca escondi isso, que eu não aceito, e tenho certeza que milhões e milhões de brasileiros e de pessoas que estão na porta dos quartéis também não concordam com esse tipo de atitude radical. Senador Carlos Viana, a pergunta agora é de Roberto Mota. Bom dia, senador. A minha pergunta tem a ver justamente com esses milhões, dezenas de milhões de brasileiros
muitos dos quais eu encontro nas ruas todos os dias, vêm falar comigo. E esses brasileiros, eles têm duas preocupações principais hoje, né? Uma é o desmonte de conquistas que foram conseguidas nos últimos 4 anos. A gente falou aqui sobre a inflação baixa, o crescimento do PIB maior do que de muitos dos países desenvolvidos. Então, o brasileiro olha e fala, meu Deus do céu, a gente levou tanto tempo para conseguir isso e agora isso vai ser desmontado. E a segunda preocupação é uma inegável tentativa de calar vozes, né? Então, certos assuntos não podem ser mais falados, pessoas são censuradas. O que é que o senhor pode dizer para esse brasileiro, médio, cidadão, o eleitor, que está preocupado com essas duas coisas? Olha, Alberto, essa é uma pergunta muito, muito importante. Primeiro, a narrativa de que o país está quebrado, de que o PT está recebendo um Brasil totalmente descontrolado economicamente, não é verdade. Eu sou vice-líder do governo há praticamente 4 anos, sou membro da Comissão do Orçamento, acompanhei com o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, todas as principais decisões, e eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, o país está sendo entregue todo organizado e de um orçamento equilibrado. Nós crescemos 4,5% no ano passado, mesmo gastando 750 bilhões de reais com o Covid. Esse ano o país vai crescer entre 3,5% e no ano que vem não vai crescer 3%, porque infelizmente os indicadores que estão sendo apontados por quem vai tomar posse já colocam os investidores com o pé atrás. O interesse por galpões diminui, o interesse de investidores de fundos que vêm para vários setores também reduz, até se esperar. Então, o Bolsonaro, ele está entregando o Ministério da Economia, um país todo organizado. Se o governo tiver juízo, a gente continua crescendo. Vejam a taxa de desemprego. Em julho do ano que vem, a previsão é de que nós já teríamos pleno emprego no Brasil por conta dessa crescente na economia. O segundo ponto é essa questão, por exemplo, da censura. O próprio Ministério Público, desembargadores brasileiros concordam hoje que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, exacerbou, que cometeu atos arbitrários, que cometeu censura e que, usando de uma brecha na Constituição, que dá ao Supremo um poder supremo, ele tomou decisões que não estão previstas, mas também não estão proibidas em lei. É bom a gente dizer isso. Quando uma pessoa me para, às vezes, num shopping, numa festa, num avião, eu falo assim, gente, vamos a uma aula de direito constitucional que o apóstolo Paulo deu na Carta de Romanos. Onde não há lei, não há pecado. Então, se você não tem uma lei que proíba, um juiz de um Supremo Tribunal Federal, como o Constituinte fez, toma decisões sem que ele possa ser responsabilizado como aquele ato. Mas o Ministério Público entende isso, tenho conversado com representantes, os próprios embargadores, como disse, então, a partir de fevereiro do ano que vem, conversei também com o presidente do Congresso, meu colega Rodrigo Pacheco. Rodrigo, tem que tomar uma iniciativa. Nós precisamos dar uma resposta à população. E nós entendemos que, por exemplo, decisões monocráticas, o Congresso deverá enfrentar e trazer uma resposta proibindo que decisões monocráticas elas venham a atingir 81 senadores. Então, eu acredito que essa deva ser uma das primeiras respostas, para que não pareça uma vingança. Esse não é um momento em que a gente tem que exacerbar sentimento de vingança, de retaliação, não é isso. Nós precisamos agora parar, pensar o país equilibradamente e entender quais os caminhos que a gente vai agora abrir para corrigir esses excessos que aconteceram de verdade, para que a gente possa limitar as decisões de juízes e reequilibrar os poderes. Essa tem que ser uma decisão democrática e republicana. Essa é a nossa função de quem comanda o país nessa transição. Com relação ao futuro, vamos dizer assim, dos grupos de direita, aqui eu emendo terminando o seguinte: a direita precisa se reinventar. Porque hoje, nós somos, todo direita hoje é extremamente radical. E não é verdade. A gente precisa começar a pensar, nós que estamos em partidos de centro, como nós vamos fazer daqui para frente
para oferecer uma oposição inteligente, mas que lá, logo daqui a 3, 4 anos, porque essa política econômica do PT, se repetida, é uma bomba relógio. Daqui a pouco, ela joga o desemprego para o alto, a inflação volta com toda a firmeza, o país gasta tudo que guardou nos últimos 4 anos. Aí entra o nosso posicionamento. Como nós vamos conversar com o país para que as pessoas entendam o que nós propomos e os erros que nós cometemos que levaram à não reeleição do projeto de governo que nós apoiamos. Senador Carlos Viana, qual leitura política o senhor faz sobre a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados e também do Senado a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem? O senhor acha que no caso da Câmara a situação de Arthur Lira é mais confortável e de Rodrigo Pacheco talvez não no Senado? Como que é a avaliação que pode ser feita nesse momento? Hoje, eu vou fazer um cenário agora. Um governo que entra tem pouca influência na eleição das casas. Numa reeleição, na metade de uma legislatura, naturalmente que o executivo exerce uma pressão maior ou pode exercer até algum tipo de influência sobre os parlamentares. Mas na entrada de um governo novo, essa influência ela é menor. A meu ver, a Câmara dos Deputados, por votação em bloco, tem uma chance maior de eleger o presidente Lira. É um bom líder, soube, no momento certo, após a eleição de Lula, se posicionar democraticamente, dizendo que está disposto a conversar, ou seja, não criou nenhum tipo de resistência ou mesmo de questionamento sobre validade de urnas. Isso é um discurso que, para os que votaram no presidente Lula, entendeu-se naturalmente como uma possibilidade de se buscar um equilíbrio e um acordo. Então, a meu ver, na Câmara há uma decisão, uma tendência maior ao presidente Lira. O PL, que é o meu partido, naturalmente também terá o seu posicionamento e vai decidir daqui para frente se terá um candidato próprio ou se compõe com o Lira, que tem um ótimo relacionamento, inclusive, com o Valdemar Costa, que comanda o PL. Já no Senado, é uma eleição diferente. O Senado é uma eleição secreta, onde 81 senadores têm uma avaliação sobre o desempenho do Senado diante da sociedade. E não é nenhuma novidade, eu tenho falado isso, inclusive, para o próprio presidente atual, que quer ser eleito, que há hoje, entre os senadores, um sentimento de que o Senado se enfraqueceu. Começou pela decisão monocrática, vaidosa, na minha opinião, do ministro Barroso, que impôs uma CPI do Covid e o Senado foi obrigado a aceitar a revelia das discussões que estavam na casa. Aquele momento ali foi um momento muito vexaminoso para nós e os senadores sentiram muito esse impacto. Agora, recentemente, por exemplo, com a questão da PEC, né, eu falo partido com pouca representação na casa, em alguns momentos senadores ou senador que não tem diálogo nenhum com os colegas, vai ao Supremo Tribunal Federal, consegue uma liminar monocrática do ministro Gilmar Mendes, num domingo à noite, que impõe ao parlamento o cumprimento de uma decisão que ele entende seja a melhor. Mas, na verdade, quem tem essa decisão somos nós. Nós é que temos votos, somos nós é que temos que discutir. Não há ali nenhuma discussão institucional, jurídica, que o Supremo tenha que entrar. Mas, ainda assim, o Supremo aceita e dá. E essas decisões monocráticas colocam de joelhos 81 senadores. Então, esse sentimento de indignação, ele está muito presente nas fileiras do Senado hoje. E pode, a meu ver, influenciar numa votação secreta em fevereiro. Rogério Marinho, que é o candidato do PL, é uma pessoa experiente, apesar de nunca ter sido senador. Está conversando com um por um dos senadores, foi ministro, tem um relacionamento político muito bom com todos nós e é um nome que será avaliado com muita atenção e pode, como eu disse, em fevereiro, surpreender diante desse sentimento do Senado de que nós precisamos fortalecer o parlamento. Senador, qual a opinião do senhor da forma como foram aprovados a PEC Fura-Teto, também o Orçamento 2023? A economia pode ser uma das grandes preocupações no ano que vem? Como o Congresso pode colaborar? Olha, Adriano, primeiro, essa questão das emendas do relator, eu gosto sempre de deixar isso muito claro para as pessoas, elas sempre existiram. Desde Fernando Henrique Cardoso, os 2 governos do Lula, na Dilma, depois veio Temer. Só que antes, essas emendas
elas iam separadas para os ministérios. A base aliada ia até o ministro, com um acordo das lideranças, e lá ele recebia em projetos do ministério as indicações dele. Quando Bolsonaro assumiu há 4 anos, esse poder decisório, o governo não quis para ele. Por quê? Isso estava gerando problemas dentro dos ministérios com relação ao governo, negociações. O que o Bolsonaro fez? O que na época foi feito? Entregou aos seus presidentes da casa a decisão sobre o RP9. Então, esse dinheiro, ele na política, ele faz parte. Qualquer país do mundo, vamos colocar isso não é um defeito brasileiro, qualquer país no mundo, especialmente os parlamentaristas, negociam com os partidos cargos, ministérios e verbas para sustentar o governo. Isso é em todo lugar que você for fazer política, a não ser que seja um lugar ditatorial, é outra história. Agora, o uso desse dinheiro, ele precisa ser muito fiscalizado. E durante o governo Bolsonaro foi fiscalizado e muito, tanto que o próprio TCU apresentou uma série de coisas. Então, agora, dizer que as emendas que estão sendo aprovadas pelo orçamento vão atrapalhar a economia, em hipótese alguma. Dizer que isso vai envergonhar, nada disso. Isso aí é uma negociação política que o valor pode ser questionado, mas que existe. Agora, a nossa preocupação, e a minha, que acompanhei o orçamento, é que você tem um equilíbrio muito tênue no Brasil. Quando o ministro Temer assumiu, nós estávamos numa crescente de inflação de 2 dígitos, desemprego a 14%, porque nós íamos partir para uma recessão absurda se o governo não retomasse o controle e mantivesse as contas debaixo de um escrutínio muito ferrenho. O que eu espero do novo ministro da Economia, como brasileiro, e aqui não é nem como oposição hoje, é que ele também mantenha esse controle. Porque da mesma forma que nós levamos 4 anos para reequilibrar o país, começar a derrubar a inflação depois de uma Covid, gerar emprego, atrair investimentos, isso se acaba em 2 anos. 2 anos são suficientes para que o Brasil volte à espiral da inflação de 2 dígitos e que continue na dependência de juros cada vez maiores para o exterior. As decisões que forem tomadas a partir de janeiro é que vão nos dizer claramente como será o Brasil de 2024 e 2025. Senador Carlos Zé, na última pergunta, Roberto Mota. Senador, o senhor, quais são as suas perspectivas? O que o senhor imagina que vai ser o papel do PL nos próximos 4 anos? O senhor imagina que o PL vai se consolidar como um partido de direita, conservador, liberal? Qual é a sua visão? Roberto, eu vou falar por mim, né, pela minha posição de evangélico conservador, né, que defendo as posições, inclusive estou pleiteando a presidência da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso que nós estamos criando, né, criei a Frente Parlamentar Evangélica do Senado Federal. Mas quando a gente fala em direita, nós precisamos entender ou buscar uma explicação para isso. Assim como a esquerda fez nesses últimos anos. Hoje, se a gente for olhar a esquerda que está chegando ao poder, ela tem muito de centro e até de direita. Concessões de aeroportos, concessões de rodovias, investimento da iniciativa privada. Ou seja, a esquerda, ela talvez por se pensar mais, por ter quadros que tenham capacidade de pensar sem o fígado, vamos dizer assim, né? A esquerda conseguiu se deslocar daquele radicalismo do comunismo, socialismo, para partidos que mantiveram algumas bandeiras, como a área social, e por aí vai, mas abraçaram também ideias que deram certo, como eu disse, das concessões e alguns projetos. Nós, de direita, nós precisamos também repensar o que é direita. Por exemplo, uma avaliação que eu faço, nós não soubemos conversar com os mais pobres. A direita que assumiu o poder no Brasil nos últimos 4 anos se preocupou com temas da classe média alta. Por exemplo, vou te dar um exemplo, um recorte. A questão das armas. E aqui não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou contra a pessoa ter uma arma em casa para se defender. Mas armas são discussões para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro para comprar arma, comprar munição, pagar clube de tiro, pagar todas as taxas que não são baratas para poder transitar com essa arma. Essa não é uma discussão fundamental para o país. A discussão fundamental para o país é uma escola pública que garanta a distribuição
de conhecimento, que é a verdadeira renda do mundo moderno. Nós não fizemos isso. O governo, nos últimos 4 anos, não apresentou um programa, um grande planejamento de educação pública no país. A questão da reestruturação do SUS, para que ele se tornasse, vamos dizer, mais ativo, mais próximo e mais produtivo, também não se fez uma discussão sobre saúde pública no país. A questão, por exemplo, do próprio financiamento aos estudantes em nível superior. Sim. Então, essas bandeiras que a esquerda diz que é dela e que, na verdade, não são. São bandeiras do desenvolvimento, da direita também. Essas nós precisamos adaptar ao discurso. É o que eu tenho defendido junto dos meus companheiros do PL e da direita. É hora da gente repensar os erros e quais são os pontos que nós vamos trabalhar daqui para frente. Senador Carlos Viana, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia a vocês.